Bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos começar um novo quadro aqui no canal, que é o Entenda de uma vez por todas o Código de Processo Penal. Então é um compromisso marcado que a gente tem aí toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, vai sair um vídeo novo comentando o Código de Processo Penal. A gente já tem, né, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, entra o Entenda de uma vez por todas o Código Penal. A gente tá lá comentando artigo por artigo. E hoje a gente vai começar com o nosso Código de Processo Penal no primeiro artigo. O primeiro artigo, gente, do nosso Código de Processo Penal vai tratar simplesmente ali das disposições preliminares do Código. Vai trazer as diretrizes gerais para a gente entender como funciona o nosso Código de Processo Penal, como que a gente vai aplicar o nosso Código de Processo Penal em situações aqui dentro do nosso território nacional. Então, é basicamente isso que o nosso artigo 1º traz. Enquanto ele também vai trazer, ele traz a palavra ressalva, vocês vão ver, né? Então, ele vai trazer ali algumas exceções importantes, onde a gente não vai aplicar o nosso Código de Processo Penal. A gente vai analisar o artigo inteiro aqui para compreender o significado, né? Primeiro, a gente vai ter as disposições gerais ali no artigo 1º e depois a gente vai ter vários incisos que são exceções que eu vou explicar cada uma delas para vocês. Bom, o livro 1 vai tratar do processo em geral, né? Então vai falar ali do processo penal em geral, trazer as regras gerais de aplicação. E a gente está entrando no título 1 com as disposições preliminares e o artigo 1º fala, vocês já sabem como funciona. Eu leio o artigo, depois eu vou explicando. Então, o artigo 1º fala: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, por este código, ressalvados. Então, gente, o que acontece aqui? Quando ele fala que o processo penal vai reger-se em todo o território brasileiro por este código, o que ele está querendo falar? Ele está querendo trazer ali as diretrizes gerais para a gente aplicar o Código de Processo Penal aqui dentro do Brasil, né? E que aqui dentro ele traz como regra a aplicação do nosso Código de Processo Penal aqui no nosso país, né? Aqui, em geral, a área criminal vai ser regida também pelo Código de Processo Penal, independente da região, né, do país onde você está se encontrando, aonde o ato foi realizado, o processo está sendo realizado. Então, independente da região, vai ser aplicado o mesmo Código de Processo Penal para todos, né? Isso é para quê? Para conferir ali uma certa uniformidade, uma certa padronização nesses procedimentos judiciais em todo o território nacional. Para quê, gente? Para que a gente possa evitar arbitrariedades, para que a gente possa agir dentro de regras, né? E não deixar aberto aí, porque a gente sabe que a área criminal, a área penal é uma área delicada. Não dá para deixar sem regras, porque é muito fácil pular a linha. Então, simplesmente traz essas regras de aplicação do processo penal e uniformiza em todo o território nacional, tá? E aí, o artigo 1º, ele acaba com a palavra ressalvados. Quando ele fala essa palavra, ele está indicando que existe uma exceção ali à regra. Então, existem exceções à regra geral que está estabelecida ali na primeira parte do artigo, né? Então, a gente vai começar agora a falar dos incisos, que vai de 1 até 5, e cada um deles vai tratar de uma dessas exceções, tá? Então, vamos começar aqui com a primeira exceção, que é o inciso 1º, que vai falar dos tratados, convenções e regras de direito internacional. Quando a gente está falando desse inciso, ele está estabelecendo que tratados, convenções e regras de direito internacional vão ter prevalência sobre o nosso Código de Processo Penal. Lembra que a gente estudou já, não aqui nesse canal, mas você deve ter estudado na faculdade, a hierarquia das normas. E os tratados, as convenções, as regras de direito internacional ficam acima do nosso Código de Processo Penal. Isso vai significar o quê, gente? Que se porventura existir alguma disposição em conflito entre um tratado que o Brasil, né, ratificou, o Brasil precisa participar desse tratado, senão a gente não vai aplicar esse tratado aqui no nosso país, certo? Então, se existir em conflito, né, alguma norma num tratado, numa convenção ou numa regra de direito internacional que entra em conflito aí com o nosso Código de Processo Penal, essa regra que está no tratado, na convenção ou na regra de direito internacional, ela vai prevalecer sobre o nosso Código de Processo Penal. Ela tem maior hierarquia, tá? Então, é basicamente isso que você precisa entender aqui, tá? Somente se conflitar, né, gente? Se conflitar, aí a gente vai usar o tratado, as convenções, as regras de direito internacional, como hierarquia máxima acima do nosso Código de Processo Penal, tá bom?
Bom, vamos para o inciso segundo, que vai falar das prerrogativas constitucionais. Lembra das prerrogativas de foro e tudo mais? Então, esse inciso ele vai tratar disso, dessas prerrogativas especiais que a nossa Constituição Federal ela confere a algumas pessoas, né? Como, por exemplo, autoridades, o presidente da República, ministros de Estado, ministros do STF, né? Então, essas pessoas possuem prerrogativa. Então, isso tem um impacto bem grande, tá? Nos procedimentos penais, né? Porque esses crimes, quando esses crimes são relacionados a essas autoridades específicas, eles nem serão julgados ali dentro da nossa... Dentro do Tribunal de Justiça, onde as pessoas são julgadas normalmente, elas vão ser julgadas às vezes pelo STF, então já tem uma diferença de rito de aplicação aí do Código de Processo Penal, tá? Então é isso que tem que se atentar. O inciso terceiro fala da competência da Justiça Militar. A gente sabe que a Justiça Militar tem um rito próprio que é da Justiça Militar, né? Ela mesmo trata, tem um Código de Processo Militar, né? Então, de processo penal militar. Então, o que acontece? Esses casos que estão sob a jurisdição da Justiça Militar, como eles têm um código próprio, eles também vão ter um procedimento distinto e um procedimento próprio deles. Eles têm um processo penal próprio deles, entendeu? Então, isso vai diferir aí do nosso processo penal comum, tá? Então, por isso também não é aplicado o Código de Processo Penal a essas pessoas. O próximo ponto são as competências que é o inciso 4º, calma aí que eu atropelei, que é o inciso 4º, ele vai falar da competência do Tribunal Especial. Então, ele fala que os processos de competência do Tribunal Especial. Essa parte vai abordar os processos que são de competência de tribunais especiais, por exemplo, o Tribunal Eleitoral, né? Então, a Constituição vai estabelecer quais são esses tribunais especiais. E aí, esses tribunais especiais vão ter procedimentos específicos que também vão se diferir aí da norma do nosso Código de Processo Penal. Então, bem similar ao inciso de cima, que fala da competência da Justiça Militar, agora a gente tem a competência dos tribunais especiais, tá? Bom, por último, a gente tem o último inciso, que ele é o que a gente vai gastar mais tempo aqui nele, tá? Que são os processos por crime de imprensa. Tem algumas coisas que envolvem aqui que eu vou ter que comentar com vocês, tá? Então, ele traz aqui no inciso 5 os processos por crime de imprensa. Então, ele menciona, gente, quando o Código de Processo Penal fala de crimes de imprensa, ele está falando de crimes de injúria, de calúnia, de difamação, que ocorrem através de mídias sociais ou de meios de comunicação, tá? Então, esses processos, eles podem também ter procedimentos específicos. Então, por isso que também se difere aqui, tá? Então, como esses crimes possuem ali características que são peculiares devido ao impacto que gera na esfera pública, você quando comete um crime através de um meio de comunicação, você não está atingindo uma pessoa, você está atingindo uma rede, uma quantidade inalcançável de pessoas. Eu recebi uma ligação no telefone e aí eu esqueci de colocar no modo avião, porque eu sempre coloco no modo avião, porque essas coisas sempre acontecem. E aí eu esqueci de colocar no modo avião, recebi a ligação, aí o vídeo cortou e aí eu vou continuar agora, tá? O que acontece, gente? Esses crimes que acontecem aí, que são os crimes de imprensa, que é o que a gente tá falando, eles possuem características ali que são peculiares, né, devido ao impacto que causa na esfera pública e também na liberdade de expressão, né, porque existe sempre essa questão, até onde vai a liberdade de expressão de alguém, né, e aí a gente tem o consenso de que é até onde não ofenda a liberdade de expressão da outra pessoa, mas é difícil chegar nesse liame, nesse ponto certo, né, então... O que acontece? Esses crimes, por eles também atingirem uma quantidade maior de pessoas, você não tem só uma vítima, você tem uma rede social inteira de vítimas, muita gente envolvida. Então, essas leis aí que regulam esses casos, muitas vezes, incluem já disposições específicas para lidar com essas questões, como, por exemplo, a liberdade de imprensa, a responsabilidade civil e penal, de jornalistas e também dos meios de comunicação, além de também procedimentos especiais de investigação e de julgamento. E aí a gente tem sim que falar da DPF número 130, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF em 2009, e essa DPF, ela tratou especificamente da interpretação da lei de imprensa, né? Que é a lei número 5.250 de 1967.
à luz aí da nossa Constituição Federal de 1988, né? Então, gente, isso aí vai consagrar, né? Essa lei consagra a liberdade de expressão como um direito fundamental. Isso é muito importante, porque isso vira o jogo. O STF, ao julgar essa DPF número 130, ele declarou a lei de imprensa incompatível com a Constituição. Ele entendeu que ela continha dispositivos que feriam a liberdade de expressão e também a liberdade de imprensa, né? Que são aí direitos garantidos pela nossa Constituição Federal. Com isso, essa decisão ela teve um impacto muito significativo no tratamento legal dos crimes de imprensa dentro do nosso país, tá? Isso começou a exigir que os casos fossem julgados de acordo com os princípios constitucionais da liberdade de expressão, sem a imposição de censura prévia ou restrição excessiva à atuação da imprensa. Então, ficou bem mais restrito. Portanto, a menção a esse ADPF de número 130, dentro do contexto do nosso Código de Processo Penal, vai ressaltar a importância da jurisprudência e também dessa interpretação, né, constitucional para a gente garantir que os processos que são relacionados aos crimes de imprensa também sejam conduzidos de acordo com o princípio fundamental, né, da democracia e do Estado do Direito e de acordo com o que a nossa própria Constituição já consagra, né? Para a gente finalizar o artigo 1º, a gente tem um parágrafo único. O parágrafo único desse artigo vai esclarecer que mesmo nos casos aí dessas exceções que a gente tratou, no inciso 4 e 5, o Código de Processo Penal, ele vai se aplicar, né, se as leis especiais que o regulam não dispuserem de modo diverso, tá? Então, quando a gente está falando dos crimes de imprensa e das competências de tribunal especial, a gente ainda tem como regra a aplicação do nosso Código de Processo Penal. Só que só se na própria lei dessas iniciativas, dessas leis, desses institutos, né, não houverem já uma disposição específica. Aí, se houver uma disposição específica, vai aplicar a disposição específica. Se não houver, a gente vai aplicar o Código de Processo Penal. Isso vai significar, gente, que na ausência de disposições específicas, leis especiais, o nosso Código de Processo Penal, ele é ainda a nossa referência, tá, para o nosso processo penal, para aplicação em todo o território nacional, para a gente garantir essa uniformidade dentro dos procedimentos judiciais, tá? Bom, eu gostaria de pedir que vocês, se você gostou desse vídeo, que você curta, que você compartilhe aí com um amigo da sua turma de direito, com alguém que estuda junto com você, tá? Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Não deixem de interagir, porque é a forma de vocês me ajudarem de volta. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!